Olá a todos, sejam bem-vindos então a mais um podcast. Bem-vindos ao quarto episódio de Amigos do Diabo. O meu nome é Walter Ribeiro e estou convosco em mais uma semana naquele que é considerado por muitos o pior podcast de sempre. Não acreditem naquilo que as pessoas estão a dizer. Estou a melhorar nesta apresentação. É verdade. Bem, aqui estamos em direto de um cruzeiro em Miami, é verdade. Escolhi aqui umas pessoas, trouxe aqui umas pessoas para virem comentar os nossos temas. Agora estava a falar assim para o microfone, não sei porquê. É vício, mas pronto. Vamos então apresentar as pessoas que estão hoje connosco. Do meu lado direito, nesta mesa super grande, e ele está lá ao fundo, Gonçalo Garcia. Oi pessoal, daqui é o Garcia. Sou o criador do Gididet e sejam bem-vindos a mais um podcast dos Amigos do Diabo. Bem-vindo então. À minha frente temos a Inês Ribeiro. Olá Inês, tudo bem? Olá, tudo bem? A Inês hoje é a nossa convidada da semana. Espero que tenhas boas coisas para nos contar. Uma opinião feminina que foi muito solicitado ao longo destes últimos podcasts. Isto devia ser a última pessoa a ser apresentada, não é? Sim. Mas pronto, Rocha isto está a chorar. Convidado, desculpa. É o último. não podes falar enquanto não fores apresentado. E então, também à minha frente tenho Bruno Rocha. Olá pessoal. Não tens nenhum canal, não tens nada. Não gosto de YouTube. Que vergonha. E então, aqui do meu lado esquerdo, temos Daniel Duarte. Esqueceste. Não. Dá no Como é que é, maltinha? Também tenho um canal no YouTube, Dá no X5, já tinha sido dito nos dois podcasts É anteriores. verdade, mas convém sempre Fica dizer sempre para a alguém ir reforçar, ver. né? Exatamente. Então, esta semana decidimos alterar aqui um bocadinho o formato. Isto tem que ir sempre melhorando e ainda à procura daquilo que vocês mais solicitam. Ainda ninguém solicitou nada. Vamos nós expor. Exatamente. Então, vamos ter um tema central e no tema central cada um de nós vai apresentar um subtema. Tá bem? O tema desta semana é injustiças. Tã! Era a buzina do cruzeiro. Injustiças. É verdade, na produção apresento o Ricardo. Regi. Obrigado, boa noite. O Ricardo está lá ao fundo. Está tudo bem por aí, Ricardo? Está tudo. Não, não falei isso, eu não sabia. Exatamente. Vamos então ao primeiro tema, apresentado aqui pelo Daniel Duarte. Então, o meu tema, assim, tocando uma coisa um bocado séria, acaba por ser as diferenças nas condições de estudo. Tinha visto um vídeo, achei muito interessante aquilo. Foi um programa, não sei se era um concurso ou o que é que foi, mas era uma turma, tinha sido dividida em dois, e depois havia os pais, acho que era só as mães, não sei. Estavam na plateia a assistir, assim, era um palco com uma grande plateia, e estavam para aí duas filas cheias das mães dos alunos que lá estavam. A primeira fase faziam perguntas assim, de cultura geral para os americanos e todos sabiam o dia da independência, por que país é que tinha sido oferecida a Estátua de Liberdade, coisas assim de género. E todos os miúdos sabiam que podiam conferenciar, eram 6 ou 7 por grupo, e depois davam a sua resposta. Nessa primeira fase, toda a gente acertou todas as perguntas. Depois, os produtores disseram que iam dar um material de estudo, um material de pesquisa, a cada um dos grupos. E o primeiro grupo a responder ganharia o ponto de cada uma das rondas dessa segunda fase. Então, deram ao grupo A, por exemplo, não sei como é que aquilo estava diferenciado, mas ao grupo A deram uma enciclopédia gigantesca, com montes de coisas, mas um livro, e ao grupo B deram um computador, um portátil, com acesso à internet, com isso tudo. E basicamente, todas as perguntas... uma coisa que eu me esqueci de referir, que era muito importante, estava uma tela no meio a dividir os dois grupos, ou seja, nenhum dos grupos sabia o que é que estava a passar no outro. Tinha, sim. Exatamente. E os miúdos que tinham a enciclopédia faziam de tudo, esfolhavam aquilo o máximo possível, que eram contas super complicadas ou coisas de história que não lembram ao diabo, ao nosso amigo. E o outro grupo, que tinha o portátil, em questões de segundos, respondiam e corretamente. Portanto, foi um bocado uma forma de alertar que muitas vezes, nas crianças, os problemas de estudo, e acho que aquilo era uma estatística lá para os americanos, mas era 80 e tal % dos trabalhos que eram pedidos precisavam de internet. Ou era preciso alguma espécie de pesquisa.
e por causa das diferentes condições de vida, mais de 50% das casas não tinham acesso diário à internet e havia crianças que se perdiam no ensino por causa disso. Mas desculpa lá. Não, é só perguntar que opinião é que tinham sobre isso e se haveria forma de tentar com que isto fosse mais justo, no fundo. Eu acho que as crianças com a enciclopédia acabam sempre por aprender mais do que as crianças que têm o computador. Está bem, mas e o tempo que demoram? Só para chegar lá... Sim, mas ao demorarem esse tempo... Estás a encontrar outras coisas, sim, mas podem não ser úteis para o caso. Não são úteis, mas vais sempre acabar Tu de A se vais grande querer barreira da enciclopédia não é o tempo, é o interesse. Sim. Se eu te meter uma Verdade. enciclopédia à frente para tu teres que te Entreter. aprender uma matéria, Ah. de certeza que não Tá, vais acabar aquilo. é mais incisivo na internet. É mais incisivo. Está bem, mas de qualquer das formas... Mas é muito mais interessante estudar pela internet, é muito mais motivante pela internet. De certeza que se eu te meter uma enciclopédia à frente ou um computador, tu vais preferir o computador para estudar uma matéria. Porque a enciclopédia Sim. vais ter que ler ao fim, de início ao fim. E meio já estás, fogo, já estou farto disto. Ok. E às vezes até estás a ler a mesma coisa, não é? Depois, aí é que está. Hoje em dia, o que eu já ouvi dizer, hoje em dia tu pegas num licenciado a falar sobre um tema ou pegas num gajo com um computador e se calhar o gajo do computador parece ser tão bom ou melhor que o licenciado. A única diferença é que o licenciado tem um diploma que pode dizer às empresas que têm o diploma, pronto. Mas o licenciado também acaba por ter acesso ao computador. Terás estudado. Então, e pelo- qual é, E tem- e qual é o objetivo de tu Mas saís exato. de uma licenciatura e Mas- depois chegares cá fora e dizer assim, foda-se, aquilo que eu estive a fazer lá Fogo. dentro eu aprendia no PC. Deixa-me ir ao Google ver como é que isto se resolve, não é? É que hoje em dia é o que eu faço muito, que os meus tutores tiveram-me a ensinar, esquece lá isso, vou ao Google e aprendo. Muitos deles dizem, vai ao Google. Mas tenho aqui uma dúvida, dizem merda. O Google. Gosto de... O careca é Mas prova trata disso. por você. Ia dizer merda. Por acaso, pá, nesse tipo de situações, eu acho que sempre houve e sempre haverá injustiça nas escolas. Nem toda a gente tem acesso. Eu li qualquer coisa esta semana que cada vez mais as pessoas desfavorecidas, famílias desfavorecidas, os filhos têm menos acesso às escolas. E isso a mim preocupa-me. Porque antes saíam de lá aqueles exemplos, não é? Olha, tem uma vida complicada, mas em termos de escola ele chega longe e chega lá. E cada vez menos. Ou seja, hoje em dia as famílias mais desfavorecidas acabam por não ter acesso à tal internet, né? Acesso a uma série de coisas, e os que têm então acesso a essas coisas acabam por ter a vida mais facilitada. Uma coisa que até temos na Constituição relacionada é que o ensino é grátis, não é? Pelo menos seria até Sim, ao nono ano, no não sei se princípio, até ao 12º ou não. Acho que agora até o 10º. Pronto, que o ensino seria grátis, já se começa a abolir aquela coisa de pagar pelos livros e não sei o quê, mas isto é uma coisa, cada vez mais a internet é parte do nosso Sim. cotidiano e era algo, pronto, toda a gente devia ter um acesso igual, ou pelo menos acesso mínimo. Quer dizer, as pessoas se procurarem em termos de bibliotecas e tudo mais, elas têm acesso, não é? Não sei se... Eu lembro-me de ter que pagar para ter acesso à internet Pois era isso, numa é isso. biblioteca, €1 e tal. E hoje em dia já não tens de fazer isso. Já não se tem que Por pagar. exemplo, vais ao Brasil e no Brasil tens internet quase em todo o lado e eles já nem usam um computador. As crianças já nem sabem o que é um computador, só fica- conhecem um smartphone. Fica mais barato ter um contrato como é do que viajar para o Brasil para ir à internet. Sim. Estavas a falar da América. Sim, eu estou a brincar, vai, continua. E, pronto, eu estou a Eu falar sei, em geral. O planeta Por é exemplo, redondo, no... o planeta é redondo, podes continuar. Esta é uma das polémicas. Não, aqui. não vamos entrar por aí. É melhor não Tem entrarmos que por aí. ver, tem que ver o podcast anterior para perceber. Mas eu acho que toda a gente deveria ter acesso ao estudo da mesma forma. Sei que não é fácil, mas acho que o caminho é esse. Neste momento, e falaste bem, Daniel, cada vez mais, e eu tenho conhecimento do município de Almada, os livros até à 4ª classe já são gratuitos para todos os alunos. Acho isso e há muito fixe. Há muitos livros que nem fazem sentido. E há a renovação de... E depois, isso, houve uma polémica, agora foi aqui o ano passado, que havia livros, capas diferentes, mas por dentro eram idênticos. A sério? Ou então Yeah. tu nem sequer abrias durante as aulas durante o período todo. Também, sim. Nem E que valia os a meus pena. pais tiveram que os pagar só porque Pois. têm que ter. Yeah. Que E o estupidez. lápis número 52 e não sei o que, não sei o que esse mais eu lembro também. disso. Inês, O HB, não é? sua opinião. Minha opinião é se eu estou aqui a Estás ouvir aqui. estou a mentalizar-me do que vocês O Garcia estão a dizer. condiciona sempre as pessoas, não é? Pois. Tem uma presença muito forte. Semana passada foi o Luís. Já. Foi-
Luís nunca mais apareceu. Foi. Podem dizer, desculpa. Por causa de quem? Pronto. Desculpa, Inês. Não faz mal. Mas Eu podes posso- falar sempre que quiseres, podes interromper, que eles interrompem sempre. Ok, pronto. Vou mais um bocado ao encontro que vocês estavam a dizer naquilo dos livros, de haver escolas que já o livro não se paga tanto, ou às vezes não usam o livro. Por exemplo, eu conheço várias escolas em que agora, por exemplo, eu acabo o meu curso, deixo os livros na escola e ficam para pessoas que têm necessidades, não precisam dar nenhuma tostão. A mãe da Qual Inês é livro? professora. Não, Ah, mas é muito Não é fixe, sim, sim. enfermeira. Bem, enfermeira. Muito Só- bem, Tu muito só dizes bem. mentiras neste podcast, ó Rocha. Vai-te É embora, vá. verdade. Só dizes mentiras neste podcast. Pronto, sim, continua. Não, eu não falo pela minha mãe, falo porque Claro, é eu tudo. vivo as coisas, né? Não, basicamente. E nessa história que o Dani contou, basicamente, ou se dava as enciclopédias a todos, ou se dava um computador a todos. Porque Mas assim, houve não- aquela altura Magalhães. exatamente, do Sócrates, que houve os computadores Magalhães. Mas E isso não era pago. eu acho que não, que toda a gente tinha. Toda a minha irmã gente. pagou 150 Era euros. pago. Foi? Só Ah. alguns é que não pagavam. Ou pag- É conforme Era o escola, agregado era escola. familiar. Deve ser quem tivesse o SAS ou uma coisa assim. Já. Muito fixe, eu acho que é um bom princípio, não é? Mas depois isso acabou, não é? Ele também agora foi preso e essas coisas. Aquilo também houve umas saídas de negócios dinheiro, por né? trás. Pois, aquilo é... Faz parte. Pronto, é tal coisa, diferenças do ensino. Alguma coisa que sim, Já disse, tinhas a não é? dizer? certeza. Rocha, o seu tema. Eu. O meu tema é muito polémico, é sobre as injustiças das crianças adotadas ou por casais homossexuais ou heterossexuais. É mais dos homossexuais porque há aquela cena dos filhos irem para a escola e depois haver o bullying, que também falámos na semana passada. Foi a semana passada que falámos sobre o bullying. Não sei. Não, Não, foi há 2 semanas. Capaz. Semana passada. eu não estava cá Vão quando ouvir. se falou do bullying. Foi Pronto, semanas. também não interessa. Foi No episódio 2. 2. Episódio 2. Se quiserem um contexto, é favor ir lá ver, ouvir. Foi de ouvir. Continua. Podem ver câmara também, não- não é? Vem uma imagem a preto a Foi. dizer qual é o episódio. Yeah. Continua, Rocha, já te Yeah. perdeste. Não. Eu Não, ainda estás aqui no Focado, cruzeiro. Ainda focado. estás aqui no cruzeiro. no Cruzeiro. Prestes a chegar a meia. Pá, eu há bocado vi ali uma rapariga engraçada. Né? Claro. Então disse muitas piadas. Continua, vá, não te Que a mãe percas. era professora. Exato, professora. foi isso. Sim, Daí, diz. Basicamente é isso. Eu estou a lançar tipo um tema que depois também discutimos aqui um bocado. Pois. É o porquê Garcia Ele está nervoso. não estou nada. Então diz! Foi a Descansa, rapariga. Rocha. Injustiça de crianças que são adotadas por casais homossexuais. Sim, ainda há a ver aquele stop, né? De ainda não podem, alguns países ainda não podem. O que é que vocês têm a dizer sobre isso? Inês, Estou a pensar. Garcia, A minha resposta é muito simples. Eu acho que toda a gente deve fazer o que bem entender, desde que não prejudique ninguém, excepto eles próprios. Yeah. E a partir daí tu fazes o que tu quiseres. Porque neste caso, por exemplo, há muitas crianças que estão sem pais, sem mães, sozinhas, enquanto há pessoas que estão dispostas a dar-lhes amor, Exato. a dar-lhes atenção, a dar-lhes carinho. E nós simplesmente, porque ainda somos muito retrógradas e não conseguimos ter uma mente aberta, não, porque vai haver bullying. O bullying vai sempre existir, quer Claro. os teus pais sejam pretos, quer os teus pais sejam Obrigado. brancos, quer os teus pais sejam só pais ou só mães. Tipo, vai haver sempre o Sim. bullying, porque as crianças são mais umas para as outras eu só nunca me pelo fizeram bullying simples... por os meus pais serem pretos. Terceiro já. Não, o Garcia já se está a perder. Estava a dizer que falar nunca me uma coisa. fizeram bullying por os meus pais serem pretos, é por eu ser. Pronto, mas já viste o que é tu seres branco e os teus pais forem pescar e os teus pais são Eu pretos? conheço casos assim. Também era. E o quê? Cara, a tua mãe da cozinha. Andou a roubar. Pronto, Pois. uma coisa assim. Mas pronto, na minha opinião, acho que essas injustiças deviam deixar de existir, mas isso já tem que vir mesmo da evolução da sociedade Sim. perante a aceitação, não Sim. só Pois. desses temas como de outros. Será esse o caminho? Ou não? Neste momento, não acredito, porque ainda estamos muito preocupados com coisas muito menos preocupantes, digamos assim. Na semana em que foi aceito o casamento homossexual, o Sócrates, que ele estava no governo, ele utilizou essa expressão. A partir de agora, cada um vai poder decidir a sua vida.
E essa frase ficou-me na cabeça, porque é a realidade. Cada um vai poder decidir a sua vida e relativamente à adoção. Eu acho que é normal isso acontecer nas crianças, porque as crianças gozam tudo, qualquer coisa. Porque tens um olho torto, porque... Olha, existe agora uma novela no Brasil onde tem lá uma anã e estão a retratar um nanismo e eu acho muito fixe irem buscar isso. E de certeza que hoje em dia ela vai ser uma atriz conhecida, mas até então de certeza que passou muito mal na vida dela. E ela, há ali uma certa altura que ela fala para a mãe, então não compras eu não chego à cadeira, exatamente, ao lavatório. Na minha própria casa e no país estrangeiro eu tenho essas condições todas. Viste isso? A minha mãe contou-me. É um tema bom para se falar. E Verdade. isso vai sempre acontecer. Acho é que tem que haver em casa, por parte dos pais, uma ajuda suplementar. Sim. Porque nós somos iguais a todos os outros. É uma realidade, mas a sociedade não está preparada para isso. Está muito atrás nesse sentido. Basicamente é isso. A nível de... Estava a pensar, pronto, um bocado a fugir ao tema, mas foi a pegar no que o Garcia disse. Que há sempre esse julgamento. Nós estamos em 2018, o pensamento devia ser sempre de evoluir, de corrigir erros passados, e isso sempre foi um erro. Isso, seja a orientação sexual, seja a cor da pele, seja o formato do corpo, isso tudo. Cada vez, a tendência devia ser cada vez menos se julgar por isso. E pronto, tem melhorado, tem vindo a melhorar. Sim, até porque eu acho que já evoluímos muito nesse sentido. Contra Né? isso, sim, Se sim. vamos Já ver há tiveram um 50 treinador anos preto. atrás. Não te ris, Garcia. E pronto, nesse caso, são seres humanos, têm os mesmos direitos que qualquer heterossexual, não é verdade? Não faz sentido haver condicionamento nisso, é o que eu estou a querer dizer. Sim. Não faz sentido haver condicionamento no que é que seja, só porque és diferente de uma pessoa normal. Não estou a dizer que sejam pessoas anormais, não te estou a chamar normal, não estou a chamar Só normal. porque Do normal da sociedade. fazes uma Da coisa média. diferente na cama. Não, só Há quem porque, ressone. porque não és um homem que gosta de mulheres isso não se vê branco. Está à toa! Acorda, pá! Só porque não és um homem caucasiano e que gosta de mulheres, se tiveres alguma coisa diferente já és excluído da sociedade. Isto já parece o pensamento de muita gente em relação a estes detalhes que nem sequer deviam ser preponderantes na sociedade, mas pronto, faz relembrar coisas como se calhar o Hitler. Querem Mas excluir as por crianças alguma- que estão por falta de- a ser adotadas têm uma sorte do caraças por ser adotadas. Sim. acima de Não é? tudo porque têm quem as ama. Exatamente. Não, seja quem for, até pode ser uma família de 7 pais, pode ser só um, toda a gente devia ter o mesmo direito, os mesmos direitos, seja em que aspecto fosse, se mostrarem dispostos a amar aquela criança, a cuidar dela e a formá-la como ser humano. E há crianças que são maltratadas pelos pais biológicos. Yeah. Sim, sim. Não é? E que mortas. para aquela criança ser adotada, alguém a teve que a deixar. Sinceramente, devia haver algum teste, algum exame, o que é que fosse, para mostrar que estás apto para ter um filho. Yeah. Não só para quem vai adotar, porque quem vai adotar há coisas Mas assim E, do esse género. psicológico. é um processo muito Tu, para ser- longo. devia ser para seres pai biológico, era Tipo um teste tinhas psicotécnico. de fazer aquilo primeiro, Yeah. exatamente, senão não podes ter filhos. Ponto. É um processo muito longo, eu acredito, e acho que deve ser um processo bastante... Para testar as famílias, né? Exatamente, mas clima. acho que demora anos e anos. Tu queres adotar uma criança com 2 anos, quando ela tem 20 é que podes adotar. Olha, a Alexandra Lencastre, é assim que ela vai fazendo. Vai adotando miúdos de 20 anos. Estou a brincar. O filho da Madonna tem que idade? Que agora joga Os no Benfica e filhos? tudo. Não, o que Ah, joga no Renato Benfica. Santos. Não. Não é do Benfica. Não, agora o miúdo joga lá. No... Sim, 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 ela foi ver o 14, jogo. 15 anos. Se calhar nem mais. Mas é um filho recente ou não? Não É, sei, é, eu acho não que acompanho muito a vida da Madonna, para ser sincero. Mas ela agora vive cá em Portugal. Pois, sei. Acho que já tem casa. Ela queria morar tem. num palácio Acho que de sim. Sintra, se não estou Sim, em sim, erro, sim, sim. mas sem pagar nada. Ok. Tem contrato, parece-me bem. fazia remodelações, não é? Não, coisa. Inês, então, o que é que tens a dizer sobre este tema? Então, perdi-me. Espera. Adoção nos casais Sim. homossexuais. A adoção não. A injustiça das injustiças, sim, crianças. sim. Não poderem ser adotadas. Yeah. Yeah. Oh, sim, doutora. Pronto, sim. Pronto, isto Yeah. era o tema. Exato.
Não, lá está. Primeiro, para aceitarem a adoção, têm de aceitar o facto de um homem e uma mulher e uma mulher gostarem um do outro e quererem estar juntos, não é? Logo depois é que a mentalidade tende a abrangir mais para o facto de quererem ter um filho da única forma que conseguem, não é? Mas pronto, isto também para ir um bocado ao encontro. Não sei se vocês viram, uma vez havia uma altura em que andava a passar um vídeo no Facebook em que a vida normal eram todos homossexuais. Não sei se viram. Não, acho que Em que era o mundo normal era as mulheres gostarem de mulheres e os homens gostarem de homens, mas tinham filhos normalmente, pronto. E nesse vídeo acaba com um miúdo e uma miúda a gostarem um do outro, o que depois aí torna tudo muito mau. Já há alguém com fome. Como é que tu a seguir ao almoço tens fome? jantar. Almoço? Como um banquete. Está com este sol. Como Queres, um banquete. queres jantar às 2 Ainda da estou tarde? pelas horas de Portugal. Queres jantar às 2 da tarde? Aqui em Miami, no nosso cruzeiro luxuoso. Não, mas é. O Garcia olhou para a minha barriga. Eu pelo menos pensei, tem 3 meses. É um vídeo. Não, um vídeo Acabava com o interessante. miúdo. Não, Unidade. sim, porque o mundo normal para eles era um homem gostar de um homem e uma mulher gostar de uma mulher. E que o anormal, dito assim, era um homem e uma mulher gostarem do outro. E basicamente são duas crianças que no fim acabam por gostar uma da outra, um rapaz e uma rapariga, e são completamente julgados por causa disso. Ou seja, visto o mundo O de outra mundo forma. inverso, Sim. No fundo, o povo está feito para julgar, não é? Claro. Tem sempre Tudo, que julgar. tudo o que é fora Normal. da média. Normal. Sim, exato. Mas o problema acho que nem está no julgar. Está é nas ações que se toma depois disso. Eu posso ver uma coisa e mentalmente dizer isto é uma bosta, não gosto. Volta à conversa do podcast anterior. Na tua cabeça podes fazer o que quiseres. Exatamente. Lá está. Agora, a partir do momento que tu verbalizas ou tu ages perante alguma coisa, é que eu acho que está mal. Eu não gosto, vamos supor, eu não gosto de ver um casal gay a comer-se no meio da rua. Pronto. Pá, eu posso não gostar e olho e digo, ok, pronto. És homofóbico! E Bitites da passo. Regi. Agora, e acho que isso não tem mal nenhum. Agora, a questão é, se eu vejo o casal gay a fazer aquilo, eu vou lá, vocês não têm respeito, estão aí a fazer e acham bem, não sei o quê, o que é que eu tinha a ver com isso? Pois. Tipo, se for um casal normal, nós não vamos dizer nada. Olha, que giro, estão a namorar e não sei o quê. E vocês Respondi, acham sim. que falando da injustiça, e eu acho que por isso é que também surge o gozo, o miúdo, por ter pais homossexuais, vai ser obrigatoriamente homossexual? Não. Acho que é por isso Não. que Não, surge um não. bocadinho Não. do gozo. Aí que está, porque já se provou mais que uma vez que a homossexualidade e a questão digamos, os conflitos de sexo, digamos assim, não é emocional, mas sim genético. É uma coisa que já vem praticamente cá dentro. Há muitos casos de crianças com cerca de 2, 3 anos, por exemplo, eram meninas e que só gostavam de vestir de rapazes e só gostavam-se de ver vestidas de rapazes. E os rapazes a vestirem-se de meninas. E os pais ficaram meio chocados, a sério, meio chocados e foram consultar psicólogos porque não conseguiam perceber aquilo. E não dá bem para falar a sério. Enfim, não conseguiam perceber aquilo. E a verdade é que a própria criança sentia aquela necessidade, sentia-se bem, era assim. O que eu consigo compreender daquilo foi uma rapariga que nasceu com um corpo de rapaz. Imaginem-se vocês que pensam como um rapaz e agora do nada o vosso cérebro fosse suposto ter um corpo de uma rapariga. O que é que vocês queriam fazer? Mas também há aquela Certeza coisa... que não era por estarem no corpo da rapariga que queriam... Rapar a crica, desculpa. Desculpina. Inês, tu estás aqui para colocar juízo aqui. Exatamente. Pois, eu estou aqui um bocado. Diz. Já disse. Regi adormeceu. O nosso Regi está a dormir. Bem, enfim, uma vergonha. Espreguiçadeira lá em cima. Que queres? Com este solzinho de Miami às 2 da tarde. Todas as 2 e crianças, 5. todas as crianças têm direito a ser adotadas e as que necessitam, obviamente, não vão tirar crianças da casa dos Exato. pais. Os pais que passaram nos tais testes psicotécnicos. Pois, o Luís, depois nós continuámos a falar no outro dia e nós falamos normalmente sempre um bocadinho a seguir ao podcast. Gravámos, mas não colocámos no YouTube. E o Luís disse que há pais que neste momento têm filhos para colocar no Instagram. E disse, vamos ter um filho que é Isto agora está para... a render bué no Insta. Exatamente, que está a render Está bem bué da nisso. like. Yeah, só que ele não disse, ele só disse depois e pronto, foi um momento que se perdeu. Próximo tema. Não.
Sou eu? Sim. Garcia, próximo O tema. meu é muito semelhante ao do Dani, Ok. mas noutra perspectiva. Não em termos de... É também, por exemplo, acho que há uma grande confusão ainda de... Posso continuar? Sim, sim. Que injustiça ou justiça não é compatível com igualdade. Eu já tinha tido meio que estas discussões com um amigo meu que acredita que não acredita no comunismo. Ele é mesmo contra os comunas. Eu também não sou 100% comuna. Eu acredito em vários pecados de todos, para não me julgarem, né? Mas vais Era à o festa do perfeito, Avante. Não gosto da festa Era do Avante. o perfeito O quê? da sociedade. se calhar. Utopia. Não fiz. Pronto. E a ideia que ele representava para justificar isto, que a igualdade não é compatível com a justiça, era: imaginem terem um muro e terem duas pessoas, uma com 1,5 m e outra com 2 metros. E supostamente, no mundo com o comunismo e com a igualdade, nós tínhamos que dar duas caixas iguais a essas pessoas. E o que é que ia acontecer? A que tinha 1,5 m ia conseguir ver para além do muro. A que tinha... Não, ao contrário. Outra. Tinha 2 metros. Sim, exatamente. A que tinha 2 metros ia conseguir ver para além do muro. A que tinha 1,5 m não ia conseguir ver. Estávamos a ser iguais. Só que estamos a ver aquilo de uma perspectiva muito errada. A igualdade é igualdade de oportunidade. A justiça é a tal questão de oportunidade. Nós queremos uma coisa que seja justa, então nós temos que dar uma caixa maior ou mais pequena e uma caixa mais pequena ou maior. Não sei se eu... Sim. Porquê? Porque o maior não precisa de tanto. O mais pequeno já precisa de mais. E hoje em dia acho que ainda não se compreende isso. É muito de, não, se é para ser igual, depois não há justiça, porque tem que ser igual para todos. Não, tem que ser igual para todos em termos de oportunidades. Não é em termos de, vamos fechar os olhos, que é como é suposto ser a justiça, e tu recebes igual de todos os outros, independentemente das tuas características, independentemente da tua condição. Tu não trabalhas, não fazes nada, vais receber o mesmo que se mata a trabalhar o dia todo. Exatamente. E isso aí não é igualdade, Yeah. nem é justiça. É injustiça, pronto. Depende da perspectiva. Com isto, entro numa questão, no caso da educação, que junta uma frase muito conhecida, que era usada por Einstein, que era: toda a gente é um gênio, exceto a partir do momento que nós pedimos a um peixe para subir uma árvore. Esse peixe vai viver o resto da vida a pensar que é burro. Porquê? Estamos a pedir um peixe para subir uma árvore. Peixe. Exatamente. Não é burro. Não é um burro. Ele não é burro. É um É peixe. incapaz de. Ele é incapaz. Disse um pássaro. Ele não percebeu. Eu percebi que Não, vocês burro estavam não, a peixe. perceber que eu estava a dizer que o peixe era um burro. Um burro, animal burro. Não, mas não estava a falar disso. Não, era só para te endrominar. Um asno. Eu sei. É tal questão que nós metemos tudo no mesmo saco, novamente. Nas escolas, nosso ensino ainda... As pessoas que não repararam nisso, o nosso ensino não mudou desde a era desde a era da Revolução Industrial. E o ensino foi criado nessa altura com o objetivo de linhas de montagem. E hoje em dia ainda é linhas de montagem. Yeah. E as pessoas... Não digo que a culpa seja dos professores, seja mais do sistema mesmo que está por trás, que obriga os professores a fazer isto. Os professores não olham para se é um peixe, se é um palhaço... Se é um palhaço, não. Se é um peixe, se é um burro, se é um macaco. É o Nemo. Pronto, se é o Nemo, pronto. É tal questão. Eles vão ir lá e chegam às aulas e dizem: vocês todos têm que subir a árvore. E claro, os macacos vão subir muito mais rápido. Yeah. E os peixes vão ficar a olhar. Mas no entanto, se nós dissermos assim: agora vocês todos vão nadar daqui a ali, o macaco já se calhar morre no meio do caminho. O peixe não. E é esse o problema que eu vejo ainda muito. E agora vão-me dizer: mas isso é impossível, não sei o quê. Não é impossível. Vão à Finlândia e vão perceber como é que eles trabalham. Que, só por acaso, é dos países com a melhor educação no mundo. Acho que a primeira é a Coreia, mas a Coreia faz aquilo de tal forma que as pessoas só têm que fazer o que lhes dizem. Caga nos teus sentimentos, caga no que é que tu pensas e o que é que tu gostas, tens que fazer aquilo que nós dizemos. Na Finlândia não é assim. Tu gostas disto, vamos pegar em ti e vamos focar nisso. Tu gostas daquilo, vais para ali. E em Portugal nós conseguimos ter bons resultados porque, olha, ou tu estudas ou estás na merda. Por isso. É esse que eu acho que é a injustiça que há muito ainda. Não é à toa que a Finlândia foi considerada um dos países mais felizes. Felizes em termos de qualidade de vida. E Sim, exatamente. pelo que eu me lembro de ver há uns tempos, há uns meses, acho que houve um jogo de futebol na Finlândia, se não me engano. Houve lá um jogo de futebol, capaz, sim. ou lá para esses países nórdicos, que só têm das melhores qualidades de vida, em que houve um adepto que decidiu entrar dentro de campo e os seguranças não fizeram nada. Porquê? Porque o único assalto que tinha havido naquele ano tinha sido um roubo de uns chinelos. E ele foi lá roubar chinelos. Não, ele foi lá simplesmente tirar uma fotografia. Acho que foi a equipa portuguesa que foi lá jogar, tirar uma fotografia com o Cristiano Ronaldo e voltou para o banco.
Ponto, é. Ponto. Não quis fazer mais nada. E os seguranças já sabiam, ok, ele só vai estar ali, não vai. Foi-se embora. E o jogo continuou. É tal questão, é outras mentalidades, é outras... Mas tu, se calhar, ao teres essa mentalidade, imaginando que podia ser um terrorista, sendo um jogo de futebol, né? Podia ser um terrorista, ou alguém que tivesse outra mentalidade de outro país, por exemplo, Portugal, ou... Pronto, não interessa. Sim, Ela torna-se mais indefeso, esse país. certo. É mais fraco nessa... Pronto, A questão é que eles lá incutem-te uma maneira de pensar diferente. sim. Tu, por exemplo, vais para o Canadá e abraçar alguém, as pessoas ficam a olhar de lado para ti. Caso não saibas. Em França, elas deixam crescer os pelos debaixo do braço e olham para ti. Eu não sabia. sexy. Não, mas É para no condimentar a Canadá, baguete. no Canadá, Croissant! quase. Já se está a tornar extremamente racista. Xenófobo. Eu, por acaso, eu gosto dessa visão de que é aquilo que tu gostas, é aquilo que tu deves seguir. E eu acho que, tenho a certeza que infelizmente o mundo, ou a nossa realidade, pronto, não é nada assim. E temos que ser todos iguais e todos da mesma forma e seguir tudo. E eu tenho exemplos, conheço que por o teu pai, por os teus pais serem uma coisa, tu tens que seguir o mesmo caminho. Por o teu irmão ter seguido e ter tido sucesso, ir para a faculdade, escolher uma área na escola Vai ganhar tenha muito mais a ver dinheiro. com ciências e não sei o quê, tu tens obrigatoriamente que ir para essa área, porque senão vou chegar ao extremo, não és um bom filho. És uma E ovelha há negra. muita gente, acredito que haja muita gente neste mundo que seja infeliz por causa disso, porque não teve a oportunidade de seguir um sonho, mesmo que o sonho que falhe e que a pessoa não chegue a bom porto, obviamente, né? Ou não chega a bom porto. Mas acho. às vezes o falhar não é mau. Aí é que está. Exatamente, A exatamente. questão aí está é que nós estamos metidos de tal forma de que falhar é mau, é péssimo, não podes falhar. O que é certo é que aqueles que fizeram algo que mudou e que são muito conhecidos e que nós todos idolatramos e dizemos eu gostava de ser muito como ele, vão ver as quantidades de vezes que eles falharam. Mano Torres falhou bué. Desculpa. Deixa jogar Madura! O problema é que não o deixavam jogar depois de ele falhar. Estúpidos. Eu. Sim, tema do Garcia, estava aqui o rapaz a falar. Opa, tenho que desenvolver, está aqui um bocado perdido. Não estavas a ouvir o que o Garcia estava a dizer? Estava. Pegando, por acaso, quando ele começou a falar nisso, lembra-me logo aquilo do muro. Tinha, pronto, com 3 pessoas, mas vai dar ao mesmo. Sim, que era a questão de... Aquela imagem, não é? Sim, exato. Acho que a ideia, no termo da justiça, seria dar meios para que todos conseguissem atingir um objetivo. O mesmo objetivo, pronto, também personalizado, conforme a pessoa. Mas, exato, há pessoas que precisam de mais, outras que precisam de menos. Pessoas que talvez precisem de mais acompanhamento, não tanto material físico, formas de... Pronto, imagina, pegando naquilo da internet, do computador com a internet, não tanto isso, mas se calhar de alguém que lhes dê na cabeça, que pus por eles de forma a levá-los a perceber que têm o que querem, ou que têm o que precisam, aliás, e que conseguem lá chegar. Que só serem mesmo essas pessoas o seu bloqueio. E pronto, isso também, cada pessoa é um ser diferente. E aí também já seria puxar um bocado os galões. Não sei se na Finlândia também tem acompanhamento psicológico. Tem É, tudo. é só para tu veres a diferença. Na Finlândia um professor é considerado um médico. Está ao nível de um médico. Há 3 profissões na Finlândia que são tipo o topo. Agora só não consigo lembrar 2, que é o médico e o professor. Acho que o outro é os bombeiros. Prostituta. E cá temos gajos que é Isso é na Holanda. Pronto, mas é tal questão. São profissões mesmo que é difícil tu seres e que são super bem prestigiadas, digamos assim. Quando cá em Portugal, és professor, olha, vamos-te colocar ali para o norte, no entanto tu moras aqui em Lisboa. E depois fazem exercícios nos quadros. Isso tá. Ei, Pronto, continuando. É. Acima de tudo, acho que isso é o. Batendo no ceguinho. É o juntar formas, ou dar formas de chegar a um objetivo. Não tanto ter os mesmos meios, mas através dos meios ideais. Pronto, não consigo sugerir, não consigo dar exemplos assim de repente. Que isto, pronto, o tema é surpresa da parte do Garcia, né? Mas Estou a perceber o que estás a querer dizer. É pronto, a questão, outra vez, pegando na questão das caixas, o que é que sei. Imagina,
tinha visto uma também com os cadotes, estava-me a tentar lembrar como é que era. Está aqui a matar um Olha, bocadinho, podemos mas pegar não- no macaco e no peixe. O macaco Essa tens que lhe também. dar uma árvore, o peixe tens que lhe dar um aquário ou um oceano mesmo. Exato, Não exato, podes é dar a pedir um, para- a um peixe uma árvore, ele com uma árvore não vai coisa- fazer nada. Podes usar como bom em termo de comparação, que um macaco consegue escalar em relação a outros, quantas árvores é que ele consegue subir, essas coisas, quanto é que um peixe consegue nadar. Pensa assim, Pegarem exemplos se semelhantes. tivessem obrigado o Cristiano Ronaldo a estudar, o que é que achas que ele ia fazer? Pois, não, nos Estados Unidos fazem muito isso nas universidades, os jogadores de basquete. Há muitos que se perdem por causa disso. São muito bons jogadores, mas depois perdem a bolsa porque não têm boas notas ou porque insistem muito nesse aspecto, é verdade, mas não há tal acompanhamento, pronto, que seria na Finlândia. E muitos jogadores perdem-se por causa disso. O Cristiano Ronaldo foi um exemplo de trabalho, mas sim, se calhar se lhe pedissem para fazer Se tivessem ali uns pais que coisas não, tu para- tens que ser médico, tu tens que ser enfermeiro, tu tens que ser não sei quê, o futebol não te vai fazer nada na vida. Não haveria Cristiano Ronaldo. E ele não sabia que ia ser o Cristiano Ronaldo. Sim, exato. Aí Ele é não, que nas- tá. não nasceu a saber que ia Nós é ser, que pensamos, que ia ele ganhar tinha 5 tudo bolas para dar de ouro, exato. sucesso, então é o Cristiano Ronaldo, mas fogo, ele não sabia que ia ser o Cristiano Ronaldo. Ele quando nasceu não acordou a pensar, olha, vou ganhar 5 bolas de ouro, talvez mais ainda, não se sabe. Pois, Não, já ganhou todas. Inês, Igual tens de dizer. tens sempre estragar a pintura, Não, tens meu. sempre opiniões vincadas sobre futebol, gosto, é aquele Exatamente. ponto. Não é assim, pegando no que o Garcia disse ao início. Por um lado, eu percebo a mentalidade das pessoas quando querem dar, mesmo que as pessoas sejam diferentes, quererem dar as mesmas coisas iguais de tal forma a toda a gente. Por um lado até percebo porque é uma questão de justiça, por assim dizer. Por outro lado, lá está é injusto. Porque uns ficam a ganhar sempre e uns ficam a perder. O que acaba por não balançar como deve ser, não é? no princípio deve ser de igualdade para todos. Agora, o que é a igualdade para todos? Né? Chegar a esse tal termo. questão, é uma situação de utopia, que é impossível de fazer isto, porque íamos ter que ir a fundo de cada família, de cada situação da família. É quais muita os gente objetivos. para definir. Entrando nisso, há pouco tempo ouvi um comentário sobre um empresário muito conhecido, é o Mark Cuban, é um dos Sharks do Shark Tank, Sim. e ele deu uma ideia de pronto, perguntaram quais eram as coisas que ele alterava como presidente, se fosse algum dia para a presidência da América. E ele deu lá uma ideia que eu achei aquilo super interessante, só que ao mesmo tempo é um bocado difícil de implementar, que ia cortar tudo o que era ajudas de género, apoios sociais, de tu podes ir ao hospital e é gratuito, tu podes comprar, os teus livros são oferecidos pelo Estado e coisas assim. Ele ia cortar isto tudo, mas ao fim do mês o Estado dava-te um cheque de, por exemplo, 500 euros, onde ele fazia as contas, pronto, fazia-se uma conta, uma média geral, de quanto é que tu precisavas por norma gastar. Serviço exclusivamente para esses Para essas aspectos, coisas. sim. Ele dava-te aquele dinheiro. E agora, por exemplo, vamos supor, cá em Portugal, isto é uma loucura, que tu recebias 1000 euros do Estado para tu poderes gastar em saúde, em coisas de escola por causa que tinhas filhos e não sei o quê, e o Estado tinha que perder logo uma data de trabalho em ter que saber o que é que esta família precisa, o que é que esta família não precisa. Só tinha que dar dinheiro. Pronto. E ficava a responsabilidade das pessoas. E o Estado não tinha que fazer mais nada. Que eu acho que isso ia criar também um senso comum muito grande, porque é tal questão. Ok, eu tenho 1000 euros. Se eu agora pegar nestes 1000 euros e for já ali ao casino gastar e tiver uma doença no meio do mês, estou tramado. Porque não tenho dinheiro, não posso ir ao Estado. Olha, os 1000 euros que me deste eu perdi no casino. O Estado diz-te assim, amigo, tu é que decidiste fazer o dinheiro que tu quiseste. Agora, aguenta-te. Yeah. E acho- Era interessante. Era interessante, mas é tal questão. Tinha que se ver uma média geral, ver-se tudo muito Mas bem. eu estou Mas a ver famílias com 1000 euros e aquilo a não correr muito bem. eu estou a dizer 1000 euros. Sim, sim, Estou a sim. dizer um a dar valor aleatório, que em Portugal não haveria de ser 1000 euros, de Pois, certeza. era Eu muito acho que no máximo dos máximos havia de atingir o ordenado mínimo, que é tudo o que abrange o que o Estado te oferece já por apoios sociais. Ok. E acho que facilitava em termos de burocracias e isso tudo, só que é um bocado difícil de se implementar. Ok. Vamos então ao meu tema. O meu não é bem tema. Ehm, Quero que pensem na maior, se quiserem dizer, obviamente, na maior injustiça que já sofreram até hoje. Que vocês considerem que seja injustiça. Eu preciso Ou de água. Passaram por alguma injustiça. Produção, água, se faz favor. Estou cheio de sede. Produção. Falei muito. Qual Era foi... o Escatal Setúbal, né? Mas pronto. Qual foi a maior injustiça pela qual passaram? Lembram-se? Querem falar sobre isso? Podem não querer, mas alguém tem que falar sobre isso. Estou aqui a rever os anos. Sempre foi Passados. tudo muito correto, sempre... O que é que vos fez
sentirem-se ou entrarem no papel de injustiçados. Isto foi uma injustiça o que fizeram comigo. Eu agora já não vejo as coisas tão dramaticamente, mas acho que a maior justiça que eu levei foi mesmo no 4º ou 3º ano, em que, a meio da aula, a professora saiu e houve um colega meu da turma que decidiu gozar comigo. E eu levantei-me e fui para bater. E todos os meus colegas e não sei o quê agarraram-me com isto, a senhora entrou e viu-me a mim e mandou-me para a rua e eu é que levei o processo e não sei o quê. E se a minha mãe não fosse lá, basicamente eu é que tinha sido prejudicado porque o meu amigo tinha gozado comigo e eu reagi mal. Pá, na altura aquilo foi mesmo, a grande injustiça e não sei o quê. E quem me conhece do 5º ao 9º ano sabe muito bem que eu era muito justiceiro e que tinha sido tudo muito certo e não sei o quê. Mas hoje em dia eu olho e digo assim, acho que foi muito tempo perdido em coisas que não fazia muito sentido e que agora já não... Pronto, há certas coisas que não vale a pena pensar tanto. Yeah. Daniel, tens? Eu, sinceramente, ainda estou aqui a tentar lembrar-me de alguma situação, mas normalmente se acontecesse alguma coisa assim, sei que estava para canto. Ou se tivesse sido culpa minha ou coisa, a gente tentava aprender com isso, mas no geral era o chutar para canto e sei. Sim, mas aqui a ideia era Mas sim, relembrar estava a um tentar momento lembrar- de sim, injustiça. Estou-me a tentar lembrar-me. Um momento de injustiça pelo qual tenham passado e que é injusto. Aquilo isto foi injusto, não devia ter sido comigo. Não... Rocha. Também não. Não, ao longo da vida acontece muita coisa, né? Tipo, lembro-me de criança, de coisas Sim, que, pode ser uma dessas, sim, é um exemplo. como o Garcia estava a dizer, pronto, em idades mais, que levas as coisas mais dramáticas, né? Isto aconteceu, o fim do mundo. Eu acho que também sempre levei as coisas muito na boa. Nunca... olha, castigaste-me, boa. E agora, que vais ganhar alguma coisa com isso? Estás a falar dos teus pais. Não. Não, por acaso não. Olha, eu vou falar, eu não escolhi esta parte só para desabafar relativamente a isto. Mas, por exemplo, injustiça no trabalho, que nós ganhamos o mesmo, mas nós não fazemos todos, somos pagos para fazer todos o mesmo, mas não recebemos o mesmo. E eu acho que isso é bastante injusto. Por exemplo, nós tentamos não levar isso a tão a peito, mas existem alturas em que tu olhas para o lado e tu vês o teu colega a não fazer nada, mas a dar-se ao luxo de dizer que faz. Já me aconteceu tanta coisa, tanta vez. Vês, afinal tem Yeah. coisa. E aqui, imaginem o que é estarem num trabalho, serem pagos para fazer a mesma coisa, mas depois sou eu que faço, sou eu que aconteço, mas depois tu vais a ver e vais ao sumo e não fez nada. Mas são capazes de... Eu acho que isso é das maiores injustiças que se vai passando hoje em dia no trabalho e no dia-a-dia. Pelo menos eu acho que por vezes passo... O que é que estás a fazer, Garcia? Afinar a voz. Bagaço. Vinho mar. Mas pronto, acho que é a injustiça que se vai passando no dia-a-dia. Inês? Eu lembro-me assim de uma, mas que agora tipo, penso e fico. Que é que eu achei aquele injusto. Pronto, basicamente foi que eu quando era miúda, devia ter se calhar os meus 10 anos, não faço ideia. Eu queria para os escuteiros, pronto. E eu tenho 2 irmãos gêmeos que tiveram nos escuteiros ano passado. Ou seja, isto para dizer que na altura, quando eu queria, não me deixaram. E que assim que os meus irmãos quiseram, tiveram. Eu achei isso super injusto, mas agora meto-me a pensar e penso, se calhar era uma coisa que eu agora, se ainda lá estivesse, que eu se calhar gostasse. E ser escoteira? Não. Agora não. Tu foste escoteira, Garcia? Tu foste? Não. Eu não fui. Também eu no 6º ano tive um acampamento, fiquei com essa ideia, querias, mas foi assim, não, isso depois nunca mais. Ias aos jogos, eram os fins de semana todos, eu chutei logo isso. Não quero nada disso. Os meus pais também tentaram me incumbir catequese e... Sim. Tipo, foi lá, tipo... Foi mais por causa disso. E também em termos monetários aquilo é bem caro. Pois. Eu ia a catequese E porque viagens era e bem da não sei fixe. quê. É bem caro. Só os Os fardos. meus amigos então. iam e então. Olha, assim de injustiças. Mas só acho que é lembro- uma coisa bastante interessante, porque aprendes lá cenas fixe. Sem dúvida. Sim. Não, ideias diferentes, sim. Assim de passar por injustiças só há um bocado quando vi ali o tal fumo
que o carro do Garcia deixou. E disse a toda a gente: olha ali aquela camada de fumo que ficou. E quando se viraram todos, aquilo tinha acabado de dissipar. Então ficaram todos a achar que eu era maluco. Mas pronto, eu também eu comecei-me a rir. É aquela clássica. Mas o que é sendo injusto? Vocês ficaram a achar que eu sou maluco? É verdade, mas não era por causa daquela situação. É verdade que eu sou maluco, mas não era por causa daquela situação, de certeza. Mas de resto, não há assim nada que eu me lembre de... Nem quando... Lembra-me agora de um. Não é que fosse muito... Mas num exercício de matemática, num teste, no 12º ano, que essa se calhar ainda me ficasse um bocadinho atravessado de vez em quando, que eu fiz o exercício todo bem feito, cheguei ao resultado que era preciso, fiz lá um método qualquer, não sei o quê, no fim do exercício, depois na correção tive 0 nesse exercício, porque a setora queria que eu tivesse usado um método específico, nem sequer estava lá. Mas tu chegaste ao resultado final. Cheguei ao resultado certo, por outro método certo, que não o que a setora queria. Agora podias ser médica, pensaste nisso? Não. Não? Não. De certeza. Certeza. É só, não, assim de repente não penso. Eu também acho injusto as pessoas acharem que temos que ser todos iguais. Porque se nós não formos e não pensarmos daquela forma, somos estranhos. Ou somos diferentes. Eu acho isso muito injusto. Porque as pessoas não têm que ser... Como é que tu disseste? Linha de montagem, não é? Linha de Mas é montagem. Há uma entrevistadora, acho que é da SIC, ela foi falar ao Só Visto e ela disse lá uma frase bastante interessante, que a mãe lhe dizia sempre: antes palhaço que ovelha. Não, isso só visto é uma cena bem antiga. Só Visto? Não é Só Visto então, é aquele que o Alta gajo... definição. Exatamente, alta definição. E Pronto. o Daniel Oliveira que apresentava o Só Visto antes. Pronto, por isso é que eu estava a dizer que era ele. Sim, senhora Garcia. E ela diz lá uma frase que a mãe lhe dizia muito, que era: antes palhaça que ovelha. E essa frase acho que é espetacular, porque a verdade é essa. Antes palhaço que ovelha, porque ovelha já somos todos nós. Yeah. Se não nos destacarmos... Seguimos todos Eu lembro que as no... outras aulas. Quando havia aquelas greves dos alunos nas escolas, havia um professor que dizia: vocês nem sabem porque é que estão a protestar, mas nós íamos. E nós fazíamos greve. Ou seja, já é a sociedade a ensinar-nos que nós devemos protestar. Não sabemos bem do quê. Não fazemos greve. A greve, no fundo, é mais um dia de férias. Só para não ir às aulas, exato. Exatamente. É uma desculpa. Para não trabalhar. Mas não sabemos porque é que estamos a O melhor reclamar. exemplo disso é o Trump. Eu vi um desenho a exemplificar a campanha do Trump. E era um póster gigante com um lobo vestido de fato, pronto, a dizer: eu vou-vos comer, e as ovelhas todas a irem para a direita ao poste, todas contentes. E foi o que o Trump disse, basicamente. E o Hitler também. Sim, sim. E teve montes de apoiantes. Às vezes mais vale dizer a verdade. Acho que as pessoas acreditam. Yeah. Bem, esgotado que está o nosso tema, vamos então passar ao tweet da semana. Devemos ter aqui uns separadores, exatamente. Bem, vamos então ao nosso tweet da semana, apresentado neste momento por Daniel Duarte, da X5. Ainda nunca X5. Não acertas uma vez. Dando um X5. Bem, eu tenho um tweet de um comediante, que é o Guilherme Duarte, o blog dele é Por Falar Noutra Coisa. E ele faz uma pergunta assim meio retórica, meio na piada, em que diz: queres ver que as cápsulas de detergente, para além do aviso manter fora do alcance das crianças, também devia ter o aviso manter fora do alcance dos youtubers? Então, isto é uma moda, ao que Mas parece, porquê? recentemente, em que as crianças comem aquelas pastilhas de detergente. A sério? Yeah. Ah, E pois é, faz já ouvi falar desafios disso. com isso. Aquelas tipo do Freddy com uma bolinha. uma bolinha no Sim. meio. Sim. É um Yeah, já olho. ouvi. E há youtubers a fazer isto. Portanto, eu já queria trazer mais destaque. Epá, isso é ridículo. Foi logo o que eu pensei neste tema. E queria saber, pronto, qual é que é a vossa opinião, visto que isto é uma moda e tudo o que vemos na internet temos tendência a imitar. Achei, não, eu não imito nada que vejo no Não net. somos nós. Ah. Não somos todos, é o que eu estou a dizer, mas Ok. é o que ele tinha Maioria. dito, das ovelhas. Ovelhas. E foi logo o que eu pensei, e vi aqui um comentário e achei interessante, que é: deixem-nos comer à vontade, a seleção natural encarrega-se do assunto. É uma realidade. Eu quero saber o que é que vocês acham disto, de seguir as modas estúpidas, pronto, por assim dizer. Eu acho que eles fazem isso para ganhar dinheiro, não é? Não, Sim, mas supostamente isto os youtubers, começou como um meme na internet, trend. como era aquele do beber lexívia. Mas isso ninguém fazia porque
toda a gente sabia as repercussões. É estúpido. Por alguma razão, alguém se lembrou, epá, estas pastilhas são muito giras, será que sabe a morango? Não, sabe só. É tipo quando tu pegas morte. naquele shampoo que sabe, cheira bué a morango ou cheira bué a chocolate, pensas isto cheira mesmo bem, deixa lá experimentar, e depois metes Depois aquilo. Ih, só sabe a químicos. sabe Mas só deve ter intoxicação sido já alimentar. fizeste Não é? isso? Hã? Já fizeste isso? Tu nunca Quando era fizeste criança Walter? já fiz isso. Não, nunca fiz. Eu também não, não te preocupes, não és o único. Eu também nunca fiz isso. Garcia, só tu é que fizeste. Estás a fazer com o shampoo. Eu tenho que experimentar as coisas e pronto, Já eu comeste digo, comida de cão? já. Eu também já. Eu não. A minha mãe dizia que tipo, já nem conseguia. Não, tu és estranho. A minha mãe Porquê? tipo, já nem, Como dizia que já nem, Já toda a já nem gente- preferia nem fazer nada porque eu ia para baixo da mesa com a minha cadela e comíamos a comida juntos, tipo, tranquilo. E eu adorava aquilo, Se explica muita Não, não coisa. dessa forma. Eu fui lá com um bocadinho e provei. Sabia Isso é que é a parte estranho. Mas ias com a colher ou ias Pá, mesmo com a tu boca? foste àquele comida úmida. Sim. Ah, não, eu ia à seca. Há aquelas bolinhas. À ração mesmo, a úmida é que é nojento. Explica-me O tu. quê? Nojento é a ração. Não, biscoitos. Para ver um filme. Voltamos ao Pipocas. tema. Pipocas Eu dava um posso escolher saco. aquilo que eu quero. Mis Garcia, pipocas, Garcia, dava um saco de ração. Tenho só uma dúvida. 10 quilos. Comias à colher, à mão, enfiavas lá a tromba e À apanhavas. mão, à mão. Se tem mãos, tem que apanhar. Por acaso lembro-me dessas cenas. E ainda me lembro da textura e do sabor. Não me perguntem porquê. Eu também lembro. Sabia a quê? A comida. A comida, tipo, a comida de cão é bem seco. Eu Aquilo por é acaso seco. associo muito os cheiros, consigo saber logo o sabor das coisas. Aí é que está, por isso é que eu experimentei o shampoo. Não me perguntes porquê. Já uma vez o Franco, vocês não sabem quem é, trouxe um shampoo Um amigo de meu. pesco. De pesco. Aquilo cheirava tão bem. Até Epá, a mas- embalagem trincaste, não? Não, eu Acho disse que não foi assim. shampoo, não foi um creme. Ou um creme, não Foi o sei. creme. Ah, o creme Eu hidratante! tive que- Já creme sei qual é. hidratante. Eu tive que lhe pedir aquilo para cheirar e dizer assim: não vais-te controlar e tu não vais experimentar isto. É que aquilo cheirava mesmo a pesco. Eu tenho uma panca, a sério, é isso é com o fogo. Mas eu não ando a pegar fogos, atenção. E Piromania. pronto, Então o que é que queres dizer com uma panca com fogo? Ele eu gosta adoro de ver fogo. Ok. Piromaníaco. Bom, por isso é que eu fiz pólvora, mas eu adoro. Eu tenho a panca de fazer pólvora desde os meus 5 anos. Eu pegava em cinzas da lareira, metia dentro de uma cana e tentava pegar fogo àquilo, a pensar que ia fazer um foguete. Sim. Tens noção que quando chegarmos a Miami que vai estar a polícia à nossa espera. Yeah. À tua espera. Desde que não seja em Califórnia. Miami é na outra ponta. Rocha, tweet da semana. O meu tweet é um bocado. Como é que eu ia dizer? É coisa. É muito coisa. É coisado. É coisa. Foi É rezado. outra vez dos fatos desconhecidos. Bem, eu gosto bastante deste. Eu também não vou muito ao Twitter, mas quando vou ver um bocado desta página, então ele citou o seguinte: o álcool dispara a região do cérebro responsável pela honestidade. Por isso você fala algumas verdades quando está bêbado. É só isso. Não sabia. Não sabias? Não, eu nunca bebo. Eu também não. Ah, pois tu nunca bebes. Eu também não, por isso. Mas vias Mas, bem que é mas já para- viste que há malta que fica mais. Não, Mas és uma assim pessoa estou honesta. sempre em controle. Tu és uma pessoa honesta. Ah, pois. Não pode dizer. Ai, agora? Sabe-se lá, nunca sabe. Já deves ter reparado que há malta quando está com os copos Eu sei, diz estou a tudo e usar. mais alguma coisa. Pronto. Às vezes até demais. É. Os pormenores do que é que fez com a namorada e o que é que não fez. Ou tipo, estares lá fora a apanhar ar e vem uma pessoa. Ah, ganda. Aquilo foi mesmo bom, fizemos não sei o quê, não sei o quê. E eu pensar assim, oh amigo, desculpa lá, mas isso não me interessa. São pormenores que não me interessam. Eu, por acaso, quando o pessoal bebe, eu acho muita piada. Quando começam a dizer as verdades e a rir bué e a... Acho bem engraçado. Há bêbados e bêbados, e a maior parte dos bêbados não tem paciência. Não? Eu até gosto Eu daquele bêbado são que ainda muito não chatos. chegou à parte de ser mesmo bêbado. Eu Não é gosto uma daqueles que definição. viram comediantes. Pois, Podem não ter piada yeah. nenhuma, mas tipo, estão ali Pois, contentes. também sei, Yeah, yeah. rio-me Então, só não, Não, com mas tem isso às vida. vezes mesmo assim são chatos, fogo. Depende. Se beber mais. Yeah. Mas Inês, pronto. o teu tweet. Ainda está à procura. Yeah. Então, não foste avisada com o tempo. Regi! Não, é assim, eu vou ver o que eu retuitei, né? Yeah, É mais exatamente. Já disseste o teu, Garcia? Eu não. Não tens tweet? O que é que Ele é tens vídeo para- da semana. Hoje é um vídeo. Sim. Hoje é um vídeo e foi os Black Eyed Peas lançaram uma nova música. O quê? A sério? Tan, 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 tan. Efeitos. Yeah, a sério, há uma semana. Está aqui, digo já o nome, e é de racismo. Porque
que está Sério, agora isso mesmo a aqui? bater. Black Eyed Peas, Street I Living. got a feeling. Ah, não é isso. E Espera, o que é que está a bater? Os Black Eyed Peas ou o o racismo? racismo, o ativismo contra o racismo, é isso que eu estou a querer dizer. pronto. Agora não se pode ser racista, que estupidez. Não se pode ser nada qualquer O dia. videoclipe Sem da justiça. música, acho que Tens está direito muito a ser o que fixe. quiseres. Está muito fixe porque junta tudo, muitas personagens, algumas que eu não conheço, mas muitas personagens contra o racismo, de há alguns anos atrás e da atualidade, em que eles fizeram ali uma montagem e vê-se, parece que são aquelas personagens mesmo que estão a cantar a música, mas no entanto são os artistas dos Black Eyed Peas. Então- E também é fixe porque eu gosto muito dos Black Eyed Peas e já estava... A sério? Yeah, e queria muito que eles voltassem. Oh my God. Isso não faz parte. Não faz? Não, aquele sonzinho. Ah, ok. Tá fixe, pá. É um som bacana. Tá nice. Tá nice. Era E isso. eu nunca gosto das músicas à primeira. Sério. Yeah, nunca gosto das músicas Tens à que ouvir a primeira. música toda. Não é? Pela primeira vez não ouço, a Ah, segunda ok. já gosto um bocadinho Mas mais. estranhas, depois entranhas. Já toda a gente disse Epá. o seu tweet? Não, já Falta a Inês, bora. É assim, este é um bocado estranho. Mas isto basicamente é um autocarro que tem um porco e um cão. E diz assim: se você ama um, porque é como o outro. E vou ser muito sincero, eu às vezes tenho aquele tipo de pensamento quando estou tipo a comer carne, imagino o bicho. E tenho pena. O porco. A E morrer. tipo, imagina o porquinho tipo a correr com as olhinhas assim, bem. Oh pai, eu tenho pena do bicho. E então basicamente. O lado fofinho. Pois, mas há pessoas que comem cães. Olha nós agora nos Ainda chineses. acabámos de comer. Não. Não. Foi pombos. Esse eu conheço um restaurante que vende crocodilo, canguru, isso, mas. No Barreiro. Yeah. Não vamos fazer publicidade, a não ser que convidem para ir lá jantar e paguem. Epá, basicamente é isso. Mas eu acho isso interessante e tipo, Eu também. e eu por acaso eu gostava de mudar um bocado os meus hábitos alimentares, não quer dizer ser vegetariano porque é muito difícil. Yeah, não, é caro. Yeah. E não só caro, porque tu acabas depois de ter que tomar suplementos, ou tens que ter Sim, uma dieta sim. mesmo rígida, Sim, acabas porque por não tomar consegues tirar suplementos. tudo Exatamente. e para tirares a mesma quantidade que tiras da carne tem que ser uma grande quantidade daquilo. Yeah. Exatamente. E nessa situação o que eu faço muitas vezes é eu como sem pensar o que é que estou a comer. Pois. Porque é tal questão. Se te derem comida de gato e tu não souberes que é comida de gato, aquilo até te sabe bem. Uhum. Pronto, e eu prefiro não pensar nisso porque Ok. a verdade é que o animal teve a sofrer por eu Uhum. estar a pedir Sim, comer sim. aquilo. E o que eu acho que vai ser o futuro, que vai ser muito estranho, mas que ao mesmo tempo vai ser brutal. Tipo comida do astronauta. Não. Então. Insetos. A sério, insetos têm muita proteína, têm muita coisa e reproduzem-se a uma velocidade estúpida. É capaz. E Pois, sim. matar um inseto não custa tanto que matar um porco. Yeah. E é tal Ih, questão, já se tu viram não um porco pensares a que estás morrer? a comer um hambúrguer de baratas, Pois, os insetos têm correr. Ou muito deitam-se maior e probabilidade contam-se. de apanhar doenças, de transmitir doenças do que os porcos. mas não vamos fazer baratas no meio de um coisa, vamos fazer baratas num ambiente Ah, mas controlado. tu queres comer não é? baratas? Não, mas aquilo vai ser processado. Ok. Sabes que já se está a fazer proteínas de Sim. treino e isso através. Já vi uma Yeah. galinha a ser Pronto. morta. E acho que isso é o futuro. Acho Acho que que sim, faz sim, mais sim. Sim, é sentido. uma porque ideia, yeah. os insetos têm um poder de reprodução tão grande e pronto. Ok, é um ser vivo, mas não nos custa tanto matar um inseto. Né? Nós não temos dó pelas aranhas, nem pelas moscas, Yeah, yeah. nem os mosquitos, isso muito menos. Pronto. E acho que É interessante. Eu, por acaso, quando é isso de comida, eu também penso muitas vezes, principalmente quando a comida está crua. Uhum. Eu penso bué, na situação de... Penso no animal. E fica um bocadinho de pena, mas depois meto ketchup e passa. Alguma vez já foram a alguma matança de um porco ou alguma coisa assim? Yeah, já viste um porco a morrer? Yeah, já vi. Eu, por acaso, eu vi. Eu pensava que estavam a matar uma pessoa. Eu não sabia que estavam a matar um porco. eu só ouvi. E ouvi. E pensava, estão a fazer qualquer coisa a alguém. E fui lá ver e pá, o porco estava todo cagado. Yeah, eu vi. Todo cheio de pedras. Porque ele faz tanta força, não é? Aquilo é preciso mais do que uma pessoa, um porco daqueles bem grandes. Sim, Tanta força que ele faz ali o mas seu porra, cocôzinho. Mas estava a ouvir música clássica. Mas- Que é para a Sim, música, pois é que para deu a ali carne um- ficar mais turrinha. Falando em matanças, a minha avó
Vocês já vão vocês já vão perceber, vocês já vão perceber. Ok. A minha avó, quando ainda tínhamos uma quinta, ela costumava fazer matança do peru. E o que eu adorava na matança do peru é que antes de se matar o peru tinha que se embebedar o peru. Sim, sim, Yeah. sim, Tem que sim, se sim, dar é verdade. bagaço. Epá, era genial. O peru andava de um lado para o outro. todo bêbado. Eu adorava aquilo, eu era puto. Epá, nem pensava, mas eu ficava, o peru está todo bêbado, aquilo é bem fixe. Eu também fui uma matança de. E não Foi aqui de patos. Afinal, sempre Foi gostas de bêbados. Pois, Foi. exatamente. Já gostas de bêbados. Foi de patos ou foi de galinhas? Agora não estou. Era um bicho. Não estou a enxergar bem. Oh, meu Deus. Yeah. Tipo, se tu cortares a cabeça, eles continuam. Yeah, eu era por eu achei. A galinha também é assim. Pois, A galinha, sim, o pato não sabia. eu acho que é também. É, O né? pato não sei, já vi uma galinha a correr Então sem pronto, cabeça. deve ter sido a galinha. É assim de galinha. E. Que barulho é que fazia, lembras? Foi tipo, aquilo foi uma cena bem repentina. Eles cortou a cabeça tipo. Não me lembro, tenho a imagem da Fazia cabeça. quá. Não, foi Có. Foi mesmo cortar, a cabeça vai tipo para o lado e eles Sim. tipo, começam a andar. Aquilo era uma quinta. Fui dar por um pato, não, uma galinha, agora não te lembro. Uma ave. Um bicho. Uma ave! Era um bicho sem cabeça. Tipo ao fundo na quinta a correr, tipo. Eu já vi. Eu quando era puta achei bem piada. É uma cena muito estranha, porque vês um bicho sem cabeça a correr mesmo. É Com uma velocidade. obra do diabo. É muito estranho. Obra do diabo. Do nosso amigo. E assim termina. Não. vou ler o meu. Não, pá, eu tinha aqui muitos por onde escolher. Eu escolho sempre Os mais do polémicos. Por Falar Noutra Coisa. Mas desta vez vou escolher, e é um tema que o Daniel vai gostar. É do Baquero, 83. Que é o não Baquero? conheço. Não sei se é Baquero. Ok. Uns cantam sobre o avião do Chapecoense. outros sobre a bancada do Estoril. Estoril. Cá, que ajuda. E os sempre nossos, vocês. imitam o assobio do Very Light. Light. Finalmente, algo que une os três grandes adeptos estúpidos. Os adeptos não são todos estúpidos. 90%. Não, os adeptos É. não. O problema são os fanáticos. Pois. Sinceramente. Eu lembro-me num jogo qualquer Saúde. que estava uma senhora na bancada. Pronto, eu vou dizer, era uma senhora de Serpa. E ela gritava e o Serpa estava a perder aí por 10, mas vocês estão-nos a roubar, não sei o quê. E era a verdadeira adepta. E eu fiquei a gostar daquela senhora. Porque ela via sempre o clube dela à frente e estava sempre a favor do clube dela e contra tudo o resto. No futebol, e não era um jogo de futebol, no futebol eu acho que é um exagero, mas é a mesma coisa. Os outros desportos não são tão vividos cá em Portugal, normalmente. E quando aparece alguém assim, é positivo. É alguém que gosta mesmo daquilo. Mas também acho que já era um bocado tapadinha nessa parte. Mas pronto. Lembras dela? Sabes quem? Tenho ideia, tenho Ok. ideia. Mas pronto. Eu acho que nesse sentido o problema está é que o fanatismo vai ao. Quando o fanatismo vai. ultrapassa ao ponto do racional, já é Exato. estúpido. Tipo, não vale a pena. é Se nós extremismo. vemos- é extremismo e não faz sentido. Como é que vamos discutir uma coisa que é verdade? Tipo, aquilo não foi falta, mas está-se a ver uma imagem que aquilo é mesmo falta. Não há forma de comprovar o contrário. E a pessoa continua a dizer, não foi falta, não vês que não foi falta, porque assim, mas está aqui uma imagem. E o árbitro. Vem de vários ângulos. Tipo, ou por exemplo, mas ele não roubou porque eu gosto muito dele. Mas está uma filmagem dele com a cara dele, ele a pegar nas coisas e ele mas ele é boa pessoa, eu gosto dele, não foi ele que roubou. Yeah. Isso não faz sentido. Vamos ter que ser racionais um bocado. o que eu Podemos sinto- gostar muito das coisas, mas pensar um bocado também. O que eu sinto muito é que as pessoas perdem tempo em que podiam estar a celebrar vitórias e conquistas, pronto, falando de clubismos ou não, podiam estar a celebrar e a querer, ou então corrigir os seus próprios erros, olhar para a frente, estar constantemente a evoluir. Isso, e tudo serve de desculpa. Se tu imagina, estás em primeiro de campeonato com 20 pontos de avanço, gozas com o outro porque está 20 pontos atrás de ti. Se o outro está 20 pontos à tua frente, tu foste roubado, o outro foi favorecido, ou então o orçamento é qualquer coisa, há sempre qualquer desculpa. Tudo menos mau trabalho feito por ti, ou pelo teu clube. E as pessoas deviam começar a olhar para o próprio umbigo. E eles não têm a noção da dificuldade que é tentar fazer o mesmo trabalho que eles. Sim, isso depois... Não é? Exato. Porque nem todos têm, estou a falar dos três grandes, obviamente, nem todos conseguem ter as excelentes condições que eles têm. Exatamente. Sim. E eles têm um orçamento menor este ano,
mas é 1000 vezes maior do que todos os outros. E os outros E fazem um às vezes esforço ainda perdem, tremendo. que é isso que eu fico estúpido. Eles não têm direito a perder. Eles, para mim, não têm direito. Só têm direito a perder entre eles. É quando, por exemplo, o Real Madrid vai jogar contra uma equipa, Um caga-tacos. um caga-táxi e perde. Porque não sei o quê. Desculpa. Caga-tacos! Vocês não têm desculpa para perder. Vocês gerem milhões. Se perder é porque simplesmente foram benevolentes. Milhões, que é o que alguém diz que eles valem. Um jogador valer milhões. Sim. Sim, mas o Real Isso, Madrid isso é pelo que eu outro, sei, é outros tantos. Uns 500. gasta montes de dinheiro nessas cenas. Sei que eu acho que pronto, não têm direito a perder, é tal questão. Ok. O que é que foi? Eu lembrei, porque tu, agora que disseste essa do Caga-Tax, lembrei-me que era um anúncio já há uns bons anos. Que era, acho que aquele devia ser algum comediante. Eu já não lembro só relativamente bem. De alguém que era assim numa mesa a discutirem sobre futebol, não sei o quê. Algum deu um bitite que o outro não tinha gostado, o outro levantou-se e foi fazer um gesto, faz: porquê é que disse isso? Eu lembro agora que disseste tu, caga, tá gosta. É um bocadinho isso. Sei que me desmanchei. Bem, para terminar, já que já ultrapassámos 1 hora, vamos ao Eu Nunca. Já se passou 1 hora. É Para dar verdade. um Pois. Temos de dar um golinho ali Vai na ficar garrafa. com Não, a eu acho que nós fria. Vai tão temos de dar um bem. golinho ali na Mas garrafa para a de semana Moscatel. vamos trazer qualquer coisa assim para ver. Eu acho que... Assim, já tínhamos falado nisso. Moscatel. Isto aqui Estás está num muito bom. cruzeiro e estás a beber, não é? Há bocado trouxe uma chandolim para o Garcia, mas agora não. Manda vir Martini. Yeah. Bem, vamos ao Eu Nunca. Vamos ter que dizer uma coisa. Se conhecem esse jogo, certo? Sim, Tem já que... jogámos isso há 2 semanas. Exatamente. Tu não chegaste a jogar. Não. O Garcia. Muito bem. Vamos ao Eu Nunca. Eu Nunca. Bora, Rocha. Eu. Sim. Este jogo é assim muito difícil para mim, nunca sei tipo, os limites que posso. Estás à vontade. É à vontade, mas. Não é à vontadinha. Pois. Bora, não pode haver silêncios. Alguém que interpele. Posso? Eu nunca menti sobre defecar na roupa interior. O quê? Não, calma, ele está a Não, tocar não. num ponto muito. Sai daqui, Regi. Desculpa, mas a Regi tem que interromper. Não tem nada. Aí de longe, posso diz falar? lá, diz lá. Tu que falas e gostas muito de falar. Eu? Sim, posso? Obrigado. Está a tocar, o Daniel está a tocar num ponto muito importante que Está a tocar na ferida. na ferida Rocha sentiste afetado. Não, por acaso Está a não. tocar na cueca. Se quiseres vou buscar um donut para te sentar. E pronto, ferida queremos que contes a história. Eu não posso contar isso. Tens que contar. Tens Não que vamos entrar contar. em O pormenores. pior é que Não, tu não contaste tem pormenores. metade. Tu contaste metade e negaste o resto. Não, acho melhor não entrarmos em Pá, pormenores. eu que acho isso que é podemos demasiado deixar para a gráfico. semana. Teaser. Pois. No próximo programa. Então, vá, contem. Eu tenho que ser o Rocha a contar. Acham? Acho que sim. Nós, houve uma vez, basicamente, não é? Que tivemos a falar que eu nunca me caguei nas cuecas, não é? Acho que era assim. E o que se chegou à conclusão e que falaram foi que... Sim. Portanto, tinha-me desapercebido. Não. Depois já. Não consegues dizer a frase. Onde é que em que ponto é que ficaste? Não, que eu não estava a esperar que me passasse assim, batata quente, era só uma coisa assim. Não, mas depois do podcast tínhamos apercebido que o Rocha tinha dito que nunca se tinha cagado nas cuecas. Mentira! Apesar de. Sim! Porque falou-se, acho que se falou de. Falou-se Nunca dessa cagaste nas situação, cuecas. mas A gente disseste. viu. Não, disseste que porque- nunca não, tinhas porque cagado nas Tínhamos cuecas. falado em cagar. Eu não caguei nas Não cuecas. cagaste? Não. Uma grande Desculpa, eu já Aquilo era o quê? eu já fiz presentes mais pequeninos que aquilo. É, grande mentira. Já está a exagerar. Pronto. Inês, pedimos desculpa. Estás aqui para meter um limite. Ela vai na maré, esquece. Pois. Quer voltar para a ilha? Então, mas Nem- vamos ainda não há admitir casas ou não? de Admites ou não? Ou sou eu a contar? Não, mas depende, calma. Depende do cagalhão. Como é que é? Tu é que sabes? Pronto, O suficiente para um sujar a cadeira selzinho. onde estavas sentado numa foto. O quê? Isto é puxar muito. Não, mas eu vou contar a história. Cadeira, Então é calma essa. lá, conta lá. Num torneio de handball, Santa O Rocha Maria. cagou-se, pronto. exatamente, antes do jogo, o Rocha decide o quê? Ir à casa de banho. Normal. Fez muito bem. Mas com a pressa do jogo, a obra ficou a meio caminho.
O que é que acontece? No final do jogo, a cueca e o calção de jogo estava castanho e dava para ver só de costas. Ele de costas e dava para ver. O que é que acontece? A gente goza e ele, não limpei bem o cu. Não tem mal, acontece a todos. Toda a gente já deixou aquela manchazinha, aquela manchinha. Era verdade. Toda a gente- Mas aquilo era uma. Calma, mas aquilo era O quê? uma. Já Há deixaste? mais. Ele disse, Ainda há mais. Aquilo era Já uma. foi Primeiro, depois. toda a gente deixou uma manchinha, mas aquilo valia por 30 manchinhas. Pronto. Continuando, foi tomar banho. Depois de tomar banho, onde é que se limpou? A toalha, muito bem, toda a gente se seca com a toalha. Mas é que Surpresa, nossa, ela que não a só toalha estava absorveu. cagada. Exatamente, ela não absorveu só a água, mas um bocadinho da mancha que ainda vinha ali no rabinho do Rocha. Conclusão, levou. Foi pesado. Olha, bullying. tu és gozado. Bullying. Tu não foste, Aquilo tu és foi gozado. bullying. Foi. Sofreu bullying no pleno balneário. Admito que a gente praticou Foram bullying. 5 dias de bullying. 5 dias. Ele Eu chegou, já me estava a passar. ele por chegou ao quarto e tinha rolo de estavas a papel fazer higiênico bullying. no saco de cama. isso. O quê? Ele chegou ao quarto e tinha rolo de papel higiênico no saco de cama. Ele chorava por dentro. Eu senti. Eu tinha pena já. Mas Mas não foi. paravas É de mais gozar. forte. Mas não parei de Era é mais mais forte, forte não que era? eu. Desculpa. Sinceramente. Bem, próximo, eu nunca. Olha, Eu nunca me ri de uma pessoa a cair. És boeda estranho. duvido. A sério. Eu rio-me de tudo. Mentira. Quando a Sandra caiu, tu desataste a rir. Eu, a Sandra, quando é que ela caiu? Aqui num treino. O quê? Juro. Não me lembro disso. Não foi isso. Tu imaginaste, foi a Sandra a cair e começaste a rir. Foi isso. Mas tu na tua cabeça Sandra, podes fazer o pedimos que desculpa que quiseres. estás a ouvir Na isto. tua Cantaste. cabeça, Já. na tua cabeça podes fazer o que quiseres. Sim, não, mas eu ao vivo não consigo me rir de uma pessoa que cai. Toda a gente se ri, toda a gente se está a rir. E há pessoas que dizem, até eu me rio quando eu caio. Yeah. Né? Rio de mim próprio. Eu não consigo rir. Gozo com tudo, brinco com tudo, mas uma pessoa a cair, para mim, não sei. É bem estranho. Eu nunca. Eu por acaso. Tu nunca viste Eu assim? rio e depois rio-me, depois vou lá ajudar a pessoa. Né? Tu A nunca- rir. Há pessoas Não, que até mas- perdem a força e não conseguem se levantar logo. De tanto rir. É verdade. Tu nunca viste, Também por já me exemplo, nunca te aconteceu. aconteceu estares a olhar para uma pessoa, desviares de olhar e quando olhas para lá já não a vês, que ela desapareceu atrás de alguma coisa e não te consegues rir disso. Não, eu fico preocupado. Porque o meu pensamento é que como aquela queda pode. Não é brincadeira. É o meu primeiro pensamento. É estúpido. Eu sei que toda a gente se ri disto. Peço desculpa, porque eu sou uma pessoa que não me Eu ri. acho que o meu primeiro é sempre rir, mas tentar perceber o que é que se está a passar, não é? Calma, eu nunca. Mas acho que gargalhou. Eu nunca vi ao ponto no dia a seguir não me lembrar do que é que fiz. Eu lembro-me sempre. Isso é redundante. Eu lembro-me sempre. Como é que eu sei se não me lembro de alguma coisa? Porque tu não Que alguém lembras, depois chegas contou. a casa, tipo, Yeah. mas chega uma parte, chega Sim, uma parte da isso- noite, tipo, apagas. E depois no dia seguinte contam-te boas cenas que tu fizeste. E tu não te lembras mesmo. A pior que eu tive, lembro-me de tudo. Eu, Bem demais. eu acho que lembro-me sempre. Depois tira lá. Eu nunca, se calhar nunca me aconteceu isso. Lembro-me sempre de tudo. Tipo, já fiquei. O Garcia não bebe. Não estou a lembrar mesmo nenhum. Já. Mano, Já eu lembro-me viste de tanta tudo. coisa. Eu já bebi, exagerei um bocado. E. Pá, eu lembro-me. Eu não Não há assim nada. Porque eu comparo a pessoas que já lhe aconteceu e eu tive de a contar o que aconteceu e ela não se lembra de nada. Pronto, eu nunca fiquei bêbado. Nós normalmente somos os gajos que se Exato. ficam a rir dos que. Daqueles Yeah. a quem acontece isso, não é? Exato, yeah. Porquê? Porque nunca bebem? Não, porque bebemos, mas nunca acontece ficamos. coisas estúpidas Pronto, e- exato, e normalmente temos. Daí a honestidade, né? Normalmente das eu e o pessoas. Rocha e o Careca somos aqueles que ficam a ver o que se passa. É. Do- Mesmo bêbados. Yeah. Ok. Muito bem. Mais alguma coisa a dizer? Acho eu. Disseste coisa, não? Não, epá. Queres falar mais alguma coisa, Rocha? Ninguém? Tu que Queres gostas falar de mais alguma não. coisa? Eu Exatamente. não falo, eu falo pouco. Falas muito pouquinho. 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 Bem, foi então este o nosso quarto episódio de Amigos do Diabo.
Inês, muito obrigado pela tua presença. Obrigada, eu. Espero que tenhas gostado. Uhum. Vais voltar mais vezes. Se me convidar. Tens que interromper, porque ele diz... Isto vai com o tempo. Exatamente. Isto vai aqui um bocadinho com o É o tempo. Garcia. Um O Garcia, bocado também foi- o intimidada. Garcia próxima estava-te estou a mais Pois condicionar. é, o não? Garcia, né? É, não. Hum? Toda a gente fica O intimidado. Garcia com o estava a Garcia. condicioná-la, por isso é que ela não interagiu muito. A injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo o lugar. Foi este o 4º episódio do Amigos do Diabo. Até à próxima. Olha, mas eu não vou limpar a cadeira em que o Rocha está sentado. Eu estava aqui a procurar uma frase e foi que me apareceu. Tipo,